um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, ou melhor, vi a santa cidade. Espera aí, deixa eu esperar um pouquinho, tem gente achando ainda. Apocalipse 21. Amém? Vou começar de novo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu li a mesma frase em Jeremias ontem, Jeremias capítulo 31. E Deus limpará, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É justamente o que o profeta estava falando no áudio. A enfermidade já passou, a morte já passou. 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mateus 11, 25, o verso. Mateus 11, 25, versículo. Amém? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi do seu agrado. Todas as coisas foram entregues, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Ele quis revelar a você nessa manhã. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas... Para o que está escrito aí? Almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jacó, depois de lutar com o anjo, ali em... eu não lembro, é Gênesis. Lá e Jacó lutou com o anjo, ele falou assim, depois que aconteceu tudo, ele falou assim: eu vi o Senhor face a face, e o meu corpo foi salvo. Não foi isso que Jacó falou, minha alma foi salva. A mesma coisa Jesus está falando aqui. E encontrareis descanso para vossas almas. Jesus Cristo quer que seu corpo mais padeça mesmo. Jesus Cristo mais quer é que seu corpo sofra mesmo. Porque carne e sangue, irmão Gil, não herdam o reino de Deus. O que herda o reino de Deus é a sua alma. É nela que Ele está interessado. Senhor Jesus, abençoa a leitura desses dois textos. E que o Senhor possa, Pai, santificar e santificar aquilo que o Senhor tem nos dado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desculpa. Virei do jeito errado, na hora errada, para a caixa errada. Vocês podem se assentar, irmãos. Deus continue abençoando.
Irmão Gentil, o senhor é um homem afortunado, ou afortunato, com D ou com T, não sei. Nunca vi um homem fazer tanto aniversário numa semana só. Né? Fez aniversário. Amém. Fez aniversário quarta-feira, fez aniversário hoje de novo. Eu sei. É para quebrar um pouquinho. Né? Isso é muito bom. Hoje a gente fez aniversário quarta e fez hoje de novo. Né? Isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Se a gente fosse agora embora, se eu dissesse Deus abençoe vocês, o culto está encerrado, a gente podia ir para casa abençoado. Né? Muito bom. Foi muito bom ontem em Guarulhos. Antes de realmente pregar a palavra, a gente orou, acho que por volta de uns 30, 35 minutos. Não teve como não fazer aquilo, foi muito bom. Né? É o esposo da irmã Raquel, né? Valtemir, não é isso? Deus abençoe. É o esposo da irmã Raquel ali, sentado ali, perto do irmão Jorge. Né? E eu creio que Deus tem abençoado muito o coração da gente, a vida da gente. E Ele quer entrar para dentro, gente. Jesus Cristo quer só isso, Ele quer entrar para dentro de você. Tá? Seja você de qual idade for, aqui nessa manhã. É o que Ele quer, é o que Ele deseja. Mas o arrebatamento é só para quem vence. Amém? Você está lutando bastante? Se você está lutando é porque tem uma vitória para você. Amém? E a maior vitória vai ser quando você terminar de vencer você mesmo. A minha maior vitória vai ser quando eu terminar, irmão Gelson, de vencer eu mesmo. Aí a coisa vai estar tudo certa. Chuva temporã em Serôdia, 94, 95. A Bíblia diz, agora vejam, eu poderia ficar aqui e pregar, vocês têm ouvido isto durante todo o tempo, mas a Bíblia disse que nos últimos dias, exatamente neste tempo, antes da vinda do Senhor, que haveria um Espírito que viria à terra velado em carne humana. Amém? Veio, cumpriu o ministério dele e foi embora. Amém? Deus se velou naquela carne humana, cumpriu o ministério dele e foi embora. Aí Deus ficou voando, o Espírito Santo ficou voando por aí. Passou por ali, passou por aqui. Não. O Espírito Santo se velou de novo em carne humana. E você tem que saber que ele está escondido aí dentro de você. Ou senão, a sua vinda aqui nessa manhã não tem significado nenhum. Nenhum. Se você veio aqui porque você está atrelado à sua esposa, ao seu marido, ou você veio aqui porque você está atrelado ao seu filho ou ao seu pai, você perdeu o seu tempo. Eu perdi meu tempo. Você tem que ser este homem, esta mulher em que Deus velou-se em carne humana de novo. Como foi em Sodoma, e seria capaz de discernir os pensamentos da mente, como aquele anjo fez lá assim, como foi nos dias de Sodoma. Quantos entendem isso? Apenas levantem sua mão. Vocês captaram isso? Vocês sabem. É exatamente isso. Agora, quem ele era? O profeta falando. Vocês captaram isso? Vocês entendem isso? Vocês sabem o que acontece em cada culto que eu estou pregando? É Jesus Cristo aqui diante de vocês, é o que ele estava dizendo. Mas Jesus não parou. Jesus quer entrar dentro de um Policarpo, dentro de um Edilberto, dentro de um Inácio, dentro de uma Fernanda. Jesus quer entrar aí dentro. Porque ele vai revelar a sua palavra quando ele entrar no interior. No seu interior, não no interior da igreja. Ele não vai entrar pela porta ali de entrada e vai ficar aqui no interior da igreja. Não, não é mais tempo só disso. É tempo dele entrar no interior da sua alma. E ele ser o morador deste lugar. Sexta-feira, você tem que comer o pão que desceu do céu com revelação. Ou você come, ou você negligencia a sede e a fome e morre. Era Cristo naquele homem. Agora, ele era um homem, ele não era uma teofania, ele não era um mito, ele era um homem.
Ele comeu carne, bebeu leite, comeu pão. Agora, eu não sou este homem, mas o Espírito de Jesus Cristo está aqui. E você pode ser este homem, ou quem ele escolher para sê-lo, através do qual ele possa operar. Aquele que vencer a si mesmo, vencer seus próprios pensamentos e vencer o mundo, vencer todas as coisas. Então eu lhe darei a estrela da manhã para refletir a luz. Que luz? A luz do Filho que se aproxima. Amém? Qual luz vai ser refletida? A luz do Filho que se aproxima. E ela tem se aproximado de nós nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Você sabe que ele veio aqui para poder congregar e ter companheirismo com você? Na mensagem Israel no Egito. É uma mensagem que faz parte do livro, a série Israel e a Igreja. Parágrafo 108, parágrafo 108 ao parágrafo 118. É um trecho um pouquinho grande, mas o profeta vai estar falando de José, quando ele venceu lá no Egito e se tornou governador. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui algumas coisas, ou se não dá. É um trecho grande. Deixa eu ir lendo aqui. Notem, aqui está outra coisa. Vocês gentios, agora de acordo com a semente, a eleição, a semente e eleição, a José foi dada uma noiva gentia. Ele foi rejeitado por seus irmãos e foi e tomou uma noiva gentia. Faraó deu-lhe a filha do sacerdote. Ele casou com essa mulher gentia. Produziu Efraim e Manassés co-herdeiros no reino. Melhor dizendo, na promessa dos patriarcas. Notem o quão perfeito que Jesus, rejeitado pelos judeus, enviou de volta o Espírito Santo. E eles riram deles e zombaram e disseram, eles estão bêbados com vinho novo. Jesus disse, blasfemeis de mim e sereis perdoados. Mas se falardes uma palavra contra o Espírito Santo, jamais sereis perdoados. E aqueles judeus foram ali e disseram, bem, aqueles homens estão cheios de vinho novo, zombaram deles. E não mais de 30 anos, ou mais, a partir de então, foi que Tito sitiou os muros e eles comeram os filhos uns dos outros. E os massacraram, queimaram o templo de acordo com a palavra de Deus. Eles jamais serão levantados até o tempo dos gentios se findar. Estou prestes a visitar Jerusalém nas próximas semanas e ali estão aquelas velhas ruínas, o Muro das Lamentações, onde eles têm sido dispersados ao redor do mundo, porque Deus disse que eles fariam isto. E eles vieram e fizeram isso, correto? Ó, que coisa! E pensar na maldição de rejeitar o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo foi derramado e eles o rejeitaram. E quando os judeus o rejeitaram, os gentios o receberam, o qual era um tipo da noiva aqui nessa manhã. Ele disse que ele chamaria um povo dentre os gentios para seu nome. Aquela jovenzinha assentada ali atrás era uma broi, mas ela agora é uma brana. Ela é a minha esposa e a noiva de Jesus Cristo será a Senhora Jesus Cristo. Aleluia! Batizada em seu Espírito, em seu nome, cheia com seu poder, vestida de sua retidão. Aleluia! Ali está ela. E agora notem, essa foi a noiva gentia. Veja, agora apenas um momento antes de irmos. José, de todos estes anos que tinha estado ali, houve uma fome em toda a terra. Deus movendo-se. José tinha se tornado a mão direita. Seus irmãos o tinham vendido. Ele havia visto uma visão deles vindo, inclinando-se diante dele, e eles o chamavam de um sonhador e vidente que tinha visões. Tentaram matá-lo. Jesus predisse a esses judeus sobre o que eles eram e o que eles tinham feito e o que aconteceria. Falou-lhes acerca do Senhor da casa que me enviou, seu próprio filho e seus servos, como eles o mataram e tudo mais, falando da parábola. Mas o que seria então quando o Senhor da colheita viesse e encontrasse aqueles servos ímpios? Espere um momento. Aqui está José, um tipo perfeito, estando ali com os judeus, retornando nos últimos dias, no fim, para entrar no milênio, quando os judeus serão salvos novamente. Eles olharam, e José, você sabe como ele foi enviado, como Israel enviou ali a seus filhos. Eles tinham um pouco de grãos.
Eles estavam morrendo de fome. E José tinha interpretado o sonho do rei e como eles armazenaram grãos. O único lugar do mundo que tinha comida. Qual que é o único lugar do mundo que tem comida hoje? Espiritual. Qual é o único lugar em São Paulo? Eu, pelo menos, só sei de um, aqui. Aonde tem comida de verdade. Aonde tem alimento que desceu do céu. Está aqui nessa manhã. Se tem outro, eu não sei, mas aqui tem. O celeiro está cheio. Graças a Deus. O perfeito tipo da igreja hoje, o único lugar que tem alimento espiritual, é repartido no reino de Jesus Cristo. Viu como a gente não é pouca coisa? Nós somos o reino de Jesus Cristo. Vocês poderão ir e tomar velhos credos de igreja e recitar alguns credos dos apóstolos e o que vocês queiram fazer. Mas, irmão, o Espírito está na igreja do Deus vivo que é nascida de novo. É o único lugar, diz o William Branham, onde há alimento. É o único lugar onde há alimento nessa manhã, em Jesus Cristo. E se você está em Jesus Cristo nessa manhã, é aonde tem alimento para a sua alma. Você está se alimentando do próprio Jesus Cristo ressuscitado. Esses judeus vão conhecer isso num dia destes, e eles estão vindo. Os olhos de Jesus Cristo estão se voltando para Israel e estão deixando de olhar para nós. Somos guardados, somos abençoados até o arrebatamento, mas ele está querendo se voltar para os 144 mil. Ele quer se apresentar a seus irmãos. Ele quer colocar a esposa dentro do palácio. Vocês sabem, observem. Ele viu o pequeno Benjamim e como você sabe, como ele fez ali e entendeu. Como que seu pai e sua mãe tinham dado à luz a este menino, pequeno Benjamim, e logo ele morreu. E ele tinha visto seus irmãos e eles não sabiam quem ele era. Eles pensaram que ele era um grande príncipe e estavam com medo. E então, quando Jacó os enviou de volta, ele disse: quem são vocês? Eles disseram: somos filhos de um homem, o qual é Jacó, ancião, Israel, o qual foi abençoado pelo Senhor. Então ele soube que seu velho pai e querido pai estava vivo. Ouçam o que ele disse aqui. E ele mesmo se deu a conhecer a eles quando ele fechou as portas. As portas dos gentios serão fechadas e ele se dá a conhecer aos judeus. Olhem o amor de Deus. Olhem ao amor de Deus ali ainda chamando. E ali estavam aqueles judeus de pés, pobres jovens famintos. O pai dele estava faminto. Disse: desçam, tomem algumas espigas, ou morreremos de fome. E ele manteve Benjamim ali como um sinal. E vocês sabem o que aconteceu? Como eles estavam diante dele, e então ele olhou e viu Benjamim, e ele não podia conter-se mais. Ele fez com que todos os homens o deixassem, saíssem, inclusive sua esposa. Não estava mais ali, estava no palácio. E José estando ali, ele disse: eu sou José, vosso irmão. E seus irmãos apenas lhes disseram: temos um irmão que morreu, que foi morto pelas bestas. E ele estava falando bem com seu irmão. Aquele era seu irmão José, que estava bem ali. E ele fez com que todos saíssem. Então ele mesmo se revelou, ele disse: eu sou José, vosso irmão. E eles temeram, os patriarcas, eles ficaram com medo. E ele disse: não temas. Ele começou a gritar tão alto, a ponto que até mesmo no palácio do faraó eles puderam ouvi-lo gritando. Ouviram seus gritos, seu choro. Ele desceu. Ele abraçou o pequeno Benjamim, abraçou, beijou, apoiando sua cabeça sobre seu ombro. Começou a chorar e disse: você quer dizer que meu pobre paizinho ainda está vivo em Canaã? Que sentimento, que amor de Deus que foi abundantemente derramado. Meu papai ainda está vivo e vou dar-lhe grãos. Ele gritou no mais alto de sua voz: eu desejo saber o que haverá no dia, quando nosso Senhor Jesus romper no horizonte oriental, voltando à terra novamente, aleluia. Ali ele gritou e chorou. Aquele grande príncipe ali de pé e os patriarcas disse: não se sintam mal, Deus me enviou. Vê, o Espírito Santo
Como o amor divino fará? Deus me enviou aqui, não se sintam mal. Disse, Deus me enviou aqui para preservar vidas por estes tempos. E para que Deus o enviou aqui para preservar a sua vida. Para que está o Espírito Santo aqui nesta manhã? Para preservar vida. Ele foi rejeitado pelos judeus e enviado aqui para os gentios para preservar vida. Você o tem recebido nessa manhã, meu amigo? Então ele disse, meu pai ainda está vivo? Ele enviou alimento em carroças, bois, e o pobre ancião cego, Israel, saiu. Vinha ali o profeta desta maneira, e ele ouviu que José estava vivo, ele chorou. Ó, louvado seja Deus, eu verei meu filho mais uma vez. Ele sentiu aquilo, quando ele o trouxe ali, e ali ele o encontrou. Seus olhos cegos, seus dedos fracos, movendo-se assim, e segurou na face de José. E eles se ajoelharam em algo ali e começaram a chorar e soluçar. Pai e filho abraçados, ó que coisa. Você sabe, quando você encontrar o seu Senhor lá do outro lado, diz o profeta, lágrimas serão derramadas. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de gratidão. Porque você venceu o mundo, Ele fará, entra no gozo do Senhor, meu filho. Porque você venceu o mundo, você venceu a você mesmo, você foi digno de entrar na glória, você é digno de receber vida eterna. Eu paguei o preço por você, eu rejeitei os meus irmãos para me escolher uma noiva gentia. Ah, Senhor, que tempo é o tempo que a igreja está vivendo. Quando penso acerca do pródigo esta noite, que está distante de Deus lá no pecado, irmão comendo bolotas, vagando pelo mundo. Ora, porque você durante este tempo de avivamento, e ouvimos aqui sexta-feira que o avivamento é em você, não é na igreja coletivamente. O avivamento é no irmão Jorge, é no irmão Wellington, o avivamento é no irmão Gilmar, o avivamento é em você, irmã, é individual. Deus trata com a sua alma. Deus talvez não trate com o seu vizinho, mas trata com você. Sua família não está toda aqui. Ele não tratou com toda a sua família. Ele tratou com você. Você era a semente dele. Ele arrancou você da casca e trouxe você para poder florescer como a vara seca de Arão que floresceu na presença da glória da Shekinah. Você está na presença de Deus, o grão para amadurecer, para ir para o celeiro. Abaixa aqui, irmão Edberto, senão eu vou ficar surdo. Tira aqui para mim, por favor. Você é o grão na presença da glória do Deus Altíssimo nessa manhã. Pessoas rejeitaram isso. Mas o avivamento de Gales era aquele soldado, aquele guarda, seja lá o que ele era. Eu sou o avivamento de Gales. Eu sou a voz da ressurreição. Eu sou o Filho de Deus. Ora, durante este tempo do avivamento, se você tem gastado sua vida nestes anos com uma vida desenfreada e seus sentidos, por que não converte teu coração ao Pai? Se vocês têm feito o que é errado, por que vocês não o encontram nessa manhã no meio do caminho e lançam seus braços ao redor dele? Você diz, você quer me dizer, irmão Brana, que Deus ainda me ama? Ele está procurando por você nessa manhã. Ele está te observando. Venha, o Espírito Santo está aqui para preservar vida, para te guardar, para te dar a bênção, para te selecionar. E se você tem sido eleito de Deus, você veio aqui nessa manhã para algum propósito. Você diz, irmão Brana, eu me incluo nisso? Por que você veio à igreja nessa manhã? O que te fez vir? Você acha que o diabo alguma vez te arrastou aqui? Você acha que foi o diabo que levantou você tão cedo, irmão Jorge, para sair de tão longe para trazer você aqui?
O diabo ia manter você longe daqui. Ah, Senhor, que coisa. Não. O diabo teria te arrastado para longe dela. Deus tem estado te chamando. É o Pai te chamando nesta manhã. Agora você tem um lugar em Deus e Deus tem te chamado, chamado e chamado. Se você não recebe este lugar, há tantos lugares contados aqui para cada um. E Deus tem predestinado lá atrás onde haveria este lugar. Agora, se você falhar em tomar este lugar, alguém o tomará em seu lugar. Não perca o seu lugar. Por favor. Então agora, se você não tem tomado o seu lugar esta manhã, que Deus conceda esta manhã que você tome o seu lugar. Amém? Oh, Deus do céu, não perca isso. O arrebatamento é para quem vence. Deixa eu ler uma coisa aqui. Aquilo que a gente leu já, mas eu quero ler de novo. Versículo 7 do capítulo 21 diz, de Apocalipse, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso aqui é para você nessa manhã, nessa noite. Que coisa. Mensagem como poderei vencer. Você só quer aprender a vencer? Leia essa mensagem aqui. Como poderei vencer? Aí você soma o que está aqui com a mensagem e o sinal. E aí você vai somando cada uma das outras mensagens dentro. Mas como você vai vencer? Você observou a conciliação disso? É 34 a 45. Você observou a conciliação disso? Vejam, se assente comigo no meu trono. É a promessa daqueles que estavam em Laodiceia. Não em meu trono, mas no meu trono. Este é o seu domínio, vem? E agora, como Cristo é governante, o trono do governante está desta vez sob o completo domínio de Deus. Da mesma forma estará a igreja com ele. Da mesma forma estará a igreja com ele. A noiva estará com ele em seu trono, com domínio total. Não em meu trono, mas no meu trono. Onde está o seu domínio? Um trono está sobre um domínio, e um domínio vai até onde suas fronteiras vão. E isto é, no caso de Deus, de eternidade a eternidade. Agora, enquanto estudamos isso, o meu propósito nisso não é somente vir aqui para ter companheirismo com vocês pessoas. Amém? O propósito do irmão Brana, dizia ele, não é só de ter companheirismo. Ter companheirismo é bom, é maravilhoso. Mas você deve estar firmado na palavra. Veja. Com pessoas, sendo que eu gosto de fazer isso. Mas se eu tivesse uma chance para fazer isso, ir até a sua casa e estreitar a sua mão e conversar com você, e me assentar, comer com você e assentar à sombra de uma árvore e conversar, ter companheirismo por um tempo. Mas quando vimos aqui, estamos aqui para um propósito específico. Esta é a casa de correção. Este é o trono. Este é o trono de Deus e o julgamento sai da casa de Deus. E aqui está onde nos ajuntamos em amor um com o outro, como somente os cristãos podem amar. Mas aqui estamos sob uma liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nosso meio. E estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós, para vermos onde estão os nossos pontos fracos, as nossas falhas, e como podemos apanhar de onde deveríamos estar para onde devemos estar agora. De onde estamos para onde devemos estar. E isto é o que examinamos. Os ministros examinam aqueles lugares para o seu povo.
Quando eles veem as pessoas, suas falhas, então eles começam naquilo. Agora eu penso que logo a igreja talvez estará dando mais um passinho mais alto, desta vez. Não tenho planos de fazer isso nesta manhã, de mostrar estas coisas, mas eu penso que será logo o Senhor permitindo. Antes de pregarmos sobre aquelas trombetas, eu quero trazer para a igreja simplesmente algo que você deveria saber, eu creio, agora. E agora estamos falando sobre esta conquista. A palavra vencer, naturalmente, você sabe o que ela significa. Você tem que ter algo para poder vencer. E Deus colocou o melhor adversário para você, você mesmo. Colocou a maior pedra de tropeço para você mesmo, irmã Neuza. Colocou a maior pedra de tropeço para a senhora, irmã Joana. Colocou a melhor pedra de tropeço para você. Para cada um de nós que estamos aqui, você mesmo. Seu tropeço não é seu marido, seu tropeço não é seu pai, seu tropeço não é seu filho, seu tropeço não é seu vizinho, seu tropeço é você. Você é o seu problema. E esta era da igreja da qual o Espírito Santo está falando, a respeito aqui na era da igreja de Laodiceia, necessitava de uma repreensão. Laodiceia teve que ser repreendida por causa de sua divergência para com Cristo. Ela colocou Cristo do lado de fora, em sua era. E Cristo estava do lado de fora, tentando voltar para o lado de dentro. Isto é amor. Depois dele ser colocado para fora de sua própria casa, estava tentando voltar. E disse, aquele que abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele. A igreja, ela mesma, ao todo, o colocou para fora. Mas observem, agora, o seu chamado aqui, não somente para a igreja, ao que vencer. Vem, não a igreja, que ela seria, o corpo da igreja, mas é para aquele que vencer, ao indivíduo que vencer. Agora, Laodiceia teve isto vindo a ela. Você está vendo como é individual? Estamos no coletivo nessa manhã, mas a vitória, ela é individual. Você tem que vencer. Você mesmo. Amém? Agora vemos então, sabemos que esta é a era de Laodiceia. E sabendo que esta era precisa de uma repreensão severa de Deus. Ela precisa de uma repreensão severa. E quando o nosso clero fica tão manso e educado como algum avô idoso para com seus netos, seja o que for que eles façam, é perfeito. Tem sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande avô caduco. Vê você? Vem e Deus vai fazer por você, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. Os denominacionais fizeram do Deus Todo-Poderoso um avô caduco, que toda vez que o netinho com olhos feitos, olhos agora me foge qualquer tipo de expressão, olhos piedosos para o avô fala, não, eu vou fazer para você. Deus não é assim. Deus vai fazer eu e você purgar cada erro nosso aqui desse lado. Porque Ele nos ama. Ele quer que nós estejamos na vida eterna. Mas Ele não é um avô caduco. Ele é um pai, e um pai de justiça, de correção. E o amor é sempre corretivo. Vem, o amor corrige. Não importa o quanto isto fira. Ele permanece corretivo. Uma verdadeira mãe corrigirá os seus filhos, um verdadeiro pai corrigirá. Vem, se você simplesmente ficar manso e caduco e deixá-los. Eu estava atravessando um velho tronco, outro dia lá embaixo. Um charco, ou o que é chamado de calabouço. Eu pulei naquele tronco. Na parte de fora ele parecia bom. Parecia um tronco de faia, mas quando pulei em cima dele, um grande pedaço dele caiu, e ele estava todo podre, mole por dentro. Eu disse, este é o jeito que os cristãos estão se tornando. Eles têm estado em pecado e transgrediram tanto que se tornaram moles. Eles não podem aguentar peso, algum. Eles não sabem o que significa vencer. Então eu comecei a pensar neste texto, vencer é conservar vida em você. Quando a vida saiu,
quando eles deixaram a palavra, quando eles deixaram a mensagem, foi aquilo que levou aquele tronco àquela condição. E isto ficou pior do que nunca, quando ele caiu no rio, onde as águas estavam. Não suporta peso nenhum. É bater o dedinho do pé e afunda. E se bater essa tonelada toda aqui? E se bater essa... Irmão Gentinho, ainda existe aquelas bolas de demolição? Hoje não, né? Hoje tem dinamite para isso, né? Mas aquelas bolas de demolição enormes, pesando toneladas. E se isso aqui, que é muito pesado, mas é tão leve o jugo dele, que ele está interessado na sua alma. É pesado contra o pecado. Se há pecado na minha vida, na sua vida, vai ser pesado em cima do pecado, para arrancar o pecado, como um bisturi bem afiado, irmão Wellington. Mas vai ser tão leve o jugo dele para poder colocar a sua alma na vida eterna que você não tem dimensão de como isso é. E agora, então, você toma um cristão que está suposto a ser um cristão, deixe a vida de Deus ir dele e a experiência do gozo de servir a Cristo e viver em uma igreja onde tal coisa está acontecendo. Ele apodrece 2 vezes mais depressa. Viva certo sobre isto. Então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. Porque senão, você prostra por aí, e sabendo que essas coisas que você está suposto a fazer e não as faz, a Bíblia diz que aquele que conhece o bem e não o faz está pecando. E ele se torna mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então lute com tudo que está em você para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador de frutos. Nós vemos esta era em que estamos vivendo. Se a vara de Arão pudesse falar, sabe o que ela diria? Quando ele foi lá e tirou a vara, tirou as 12 varas, a vara de Arão falaria assim: não me tira daqui não. Se ela pudesse falar, ela diria: eu era uma vara seca ontem nas mãos de Arão, mas me colocaram aqui e eu fiquei marrom de novo, eu dei flores, eu dei folhas, eu dei amêndoas de novo. Não me tire daqui não, deixa eu quieto aqui. Vá lá fora e diga que a vara de Arão reverdeceu. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar na presença do Senhor. Se ela pudesse falar, ela falaria: me deixe aqui aonde eu estou. Mas ela era humilde o suficiente para que, se ela pudesse falar, ela dissesse: mas eu tenho que servir de testemunho lá fora. Eu tenho que mostrar que o Deus de Moisés é o Deus que está neste ministério, e a vara daquele que foi colocado como profeta de Moisés reverdeceu e deu frutos. Mas eu quero ficar na presença da glória do Senhor. Nós vemos esta era em que estamos vivendo. É uma das maiores eras de todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. E então é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nessa era do que alguma vez já houve. Os seus poderes, os poderes de Satanás, são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Aqui, lá atrás, nas eras primitivas, um cristão podia, pela profissão, por confessar ser de uma igreja, de pertencer a Cristo, podia ser degolado por isso. Ele podia ser morto e ser tirado de sua miséria e ir encontrar com Deus rapidamente. Porém, agora, o inimigo tem vindo no nome da igreja. E é tão enganoso. Esta é uma grande era de decepção. Cristo disse assim: os 2 espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias que, se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. O catolicismo não engana. Denominação não engana. O mundo não engana. O que é que engana? É algo que é parecido. Olha lá, o irmão está falando que a mensagem daquela tradução é só parecida. Não, isso aqui é Deus falando.
O espírito seria tão parecido. Homens com a mensagem na mão, fazendo assim, ó. O caminho é aqui, mas eles fazem isso aqui. Você lembra da visão do irmão Branham? Citei isso ontem. Ele viu a noiva e a noiva entrou, vestida com cada vestimenta de sua própria nação. Aí ele viu a visão pela segunda vez, e na segunda vez as últimas estavam fazendo isso. E ele, como profeta desesperado, ele começa a gritar, não saia da fila, não saia da fila. A visão desvaneceu. Aquelas que estavam saindo da fila, elas estavam aonde? Na fila. Na fila para onde? Na fila para o arrebatamento. Saíram da fila. Você consegue entender? Nas entrelinhas esse tipo? Você tem que ficar na fila. Não saia da fila. Se Deus pudesse descer agora e mostrar para a gente o quão perto está, irmão José Galdino, a gente não pensaria em outra coisa a não ser em Cristo. Cristo disse assim, os dois espíritos seriam tão parecidos nos últimos dias, que se possível ele enganaria até os próprios escolhidos. Vem e recorde que Cristo falou das pessoas eleitas para o último dia, que isto enganaria até o próprio escolhido se fosse possível. Então não é possível. Você é eleito? Você crê que você é eleito? Então você não pode ser enganado. A vitória já é sua, por Jesus Cristo. Mensagem a seta da libertação de Deus. A seta da libertação de Deus, 73, 78, ao 78. Agora, se ele era Jesus daquela maneira ontem, ele tem que ser o mesmo Jesus desta maneira hoje. Se é que ele é o mesmo. Agora, a única coisa diferente, então, é que ele não tem um corpo literal. Amém? Você não dormiu não, né? Amém? A única coisa diferente, então, é que ele, Jesus, não tem um corpo literal. Seu corpo está assentado no trono de Deus. Este não é o trono de Jesus sobre o qual ele está assentado esta noite. A Bíblia diz que ele está assentado sobre o trono de seu Pai. É isto correto? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, agora seu trono está na eternidade, no céu. Seu trono está na terra. Seu trono está na terra, irmão André. É só você ler Apocalipse capítulo 3, 5. É 3, irmão? Vamos volta. Apocalipse capítulo 3. Trono de misericórdia. Leia a mensagem do trono de misericórdia. O profeta é muito claro em dizer, o trono de misericórdia hoje é o coração do ser humano. Está na terra. Ele deve estar, olha só, ele deve estar aqui com as pessoas. Então você veio aqui na igreja hoje para quê? Para estar aqui com Jesus Cristo. Agora vejam, vocês nunca serão anjos. Vocês sabem disso. Você nunca será um anjo. Vocês nunca serão anjos. Vocês nunca envelhecerão. Nunca serão enrugados. Nunca estarão enfermos. Nunca terão preocupações. Vocês nunca serão anjos. Vocês serão seres humanos, só que imortais. Cumprindo 1 Coríntios capítulo 15. Vocês terão um corpo glorificado como o seu corpo. Comerão, beberão, viverão, amarão e se associarão para sempre e sempre. Não como fantasmas voando pelo ar. Nunca. A Bíblia não ensina isso. Deus criou anjos, sim, mas ele nunca te fez anjo. Ele te fez para ser um ser humano. E Jesus desceu, Deus desceu, foi feito carne, foi feito um homem para habitar aqui com seu povo na terra. E algum dia ele voltará naquele corpo literalmente glorificado. Apenas um pequeno pensamento antes de chamarmos a fila de oração. Quero perguntar-lhes algo. O que vocês pensam acerca dos hebreus no Egito? Eu quero que vocês pensem profundamente. O que vocês pensam acerca dos hebreus no Egito?
Todas as vezes que eles ficavam com os seus vergões em suas costas, surrados pelos seus inimigos, cuspidos em suas faces, chutados ou que fossem caminhando pela rua, eles olhariam o ataúde. Esse pequeno ataúde vermelho, pequeno caixão onde o corpo de José, o profeta, estava. Eles sabiam que aquele era o sinal de que algum dia eles sairiam dali. Eles sairiam dali algum dia. Aquele era o memorial que Deus deu a eles. José disse: o Senhor virá a vocês, e Ele vos visitará. Mas não deixe meus ossos aqui. Mas no dia quando partires, leve meus ossos convosco. Toda vez que um hebreu, não importava que problema tivesse, toda vez que um gentil, não importa o problema que você tem, toda vez que eles poderiam olhar para aqueles ossos e se lembrar que havia uma promessa de que algum dia ele estaria indo para a terra prometida. E hoje de manhã, eu penso que sua glória, temos uma sepultura aberta aqui, levamos para a sepultura os nossos amados, as cinzas a cinza, o pó ao pó, com os nossos amados, enterramos. Eu passei por isso com a minha esposa, a minha bebê, meu pai, meu irmão. Eu sei o que isso significa e como simpatizo com vocês enquanto espalham as cinzas para as cinzas e o pó para o pó. Meu coração sente por isso. Mas então, na manhã da Páscoa, eu posso apanhar uma flor e colocar isto ali. Olhar naquela sepultura e saber que em algum lugar, eles estão na presença de Deus. Mas aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Esfrega esse versículo no focinho fedido de Satanás nessa manhã. Que você já passou da morte para a vida. Que você não tem mais uma corrente da morte atrelada à sua alma. Você está livre, sua alma foi salva. Quando você viu a Deus na mensagem que você está crendo nessa manhã. Eu penso nisso. Eu penso, Hope, minha esposa partiu, Sharon, minha bebê, meu pai, Edward, Charles, meu irmão, vocês se têm ido. Enquanto eu fico junto à sepultura, olho lá e vejo seus nomes escritos, vejo foto deles, flores deixadas. Eu penso na presença de Deus. Mas eu penso, eu não posso vê-los porque vocês estão em um corpo diferente. Um corpo celestial. Eu não posso vê-los. Mas toda vez, quando eles clamam, Senhor, quanto tempo? As almas debaixo do altar. Eles olham e assentados no altar, assentados ali no trono, e ali eles estão em um corpo físico. Amém? Quando nós vermos uma tumba vazia, pois Jesus tem prometido que eles se levantariam da tumba, eles ainda têm o sinal. Em todos os lugares, Deus é um sinal. Você sabe disso? Onde está Deus, ali há sinais. Estes sinais seguirão aos que crerem. Essas irmãs que conceberam, elas creram. Diz a Bíblia, isso é correto. Sinais em todo lugar. Em todo lugar há sinais. Não deveríamos procurá-los, mas Deus os dá. Esta é a sua graça. Ele nos deu. Gente, me desculpa, mas se você não acreditar, quem veio aqui naquela semana para orar e chegou aqui e viu tudo aquilo que estava construído bem aqui na porta da igreja, e na mesma semana aquilo foi desfeito. Se você não crê que isso é Deus, meu Deus do céu, o que é isso? Quem veio aqui naquela semana e viu, pôde olhar assim, como que isso vai sair daí? Que tipo de gente é essa que está aí? Tem alguma coisa ali? Eu não vi. Alguém viu aqui nessa manhã alguma coisa? Naquele mesmo período, eu não sei quem foi que falou, não lembro se foi o pastor Simon naquela semana, falou sobre Gideão. E a gente tinha orado aqui numa noite, falando justamente sobre Gideão. Senhor, toma como o Senhor tomou lá Gideão, causa confusão
no acampamento deles e faz eles degladiar entre eles mesmos. Tem alguma casa ali? Tem algum ventre estéril aqui? Delas que não podiam ter filhos? Eu não vejo nada. Eu vejo Deus. Você precisa ir no oftalmologista espiritual, que é Jesus Cristo. Você precisa usar o colírio, lá de Apocalipse. E agora, onde é que eu parei? Não deveríamos procurá-lo, sua graça. Mas quando ele simplesmente os dá pela sua graça, isto é maravilhoso. Há um sinal aqui que mostra que nós iremos embora daqui algum dia. Ou você acha que terremoto após terremoto é o quê? A natureza não aguenta mais. Vamos falar igual o mineiro, a natureza não aguenta mais. É muita podridão em cima dessa terra. Então as placas tectônicas lá em cima estão batendo palma. Cada vez que um terremoto acontece, é as palmas da placa tectônica lá de baixo. Passando uma por cima da outra. A natureza está clamando. E aí aquele que se diz crente fica calado na igreja. Gente, o vulcão está gritando quando ele expele lava para cima. Os ventos estão cantando quando eles vêm em tornados e tempestades e ciclones. E aí o crente fica quieto. Irmão, não estou dizendo que você tem que gritar e pular, não estou dizendo que você tem que gritar igual o irmão Denilson, não é disso que eu estou falando. Mas alguma coisa na sua vida tem que estar movendo. Me entenda, por favor. Há um sinal de que algum dia destes, ou melhor, há um sinal de que algum dia eles tomarão um corpo de carne, embora seus corpos estejam repousando ali, os germes os devoraram, mas todavia há um corpo literal, que um dia ressuscitará de entre os mortos. Algum dia eles regressarão à terra. Oh, eu quero estar com eles. Amém. Já disse, ainda que os vermes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne eu verei a Deus, o qual verei por mim mesmo. Meus olhos o verão, e não outros. Isto é correto. Ele sabia que ele ia sair, porque Deus o tinha prometido. Deus prometeu um arrebatamento para nós. E o que nós precisamos fazer é apenas crer de todo o nosso coração em sua palavra. Amém? Não dá para ir aqui não. Aqui é grande. Deus do céu. Que a graça do Senhor. Poxa vida, não posso pular isso aqui não. Véu adentro. 115 a 132. Graças a Deus. A Bíblia diz, ao que vencer, lhe darei uma pedrinha branca e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E aquele que deu também sabe. Ele conhece você. Ele conhece cada um de nós. Não importa o que digam as pessoas, você sabe quando você tem sido trazido para dentro do véu interior. Você sabe. Ninguém poderia te dizer algo diferente. Não porque você tenha se unido à igreja, não. Ou porque você fez isto, aquilo, ou aquilo outro. Mas alguma coisa te diz. Você tem uma pedra que está no seu coração. Não uma pedra de granito, mas uma pedra suave. Esta pedra amolece o seu coração em vez de endurecê-lo. Em Ezequiel, nos tempos antigos, quando as leis foram postas no tabernáculo, na arca, as leis de Deus, Ezequiel falou de outro tempo. Há duas classes de pessoas hoje em dia, as mesmas de sempre, que estão tratando de fazer algo para salvar a si mesma. Cada uma diz, eu irei à igreja todos os domingos. Isso é muito bom. Eu quero ser religioso. Isso também é bom. Isso é estar ainda sob a lei. Porém, quando o outro, por ir à igreja e ser bom, não é algo que você possa fazer por si mesmo, mas é algo em seu interior que o está fazendo por você, e é o Espírito Santo em seu coração. Agora note isso, na câmara interior. Estas pessoas que vivem aqui dentro parecem estar bem alimentadas, sempre se sentindo bem.
Ezequiel disse, eu escreverei minhas novas leis e as porei em seus corações. Anteriormente, a lei era escrita em tábuas de pedra dentro da arca. A arca representa o coração. Então eu porei a nova lei em seus corações, na arca. O coração é a morada... a resposta vem a galope. O coração é a morada de Deus. Desculpa a expressão. Se foi rude para cá, desculpe. No Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração é a arca. Deus habita não na sua cabeça. Deus habita no seu coração. Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido por uma concepção da mente. Deus é conhecida pela antiquada, santificada experiência do novo nascimento que está no coração humano. Sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam Deus. E amam a Deus por uma concepção mental. Mas o verdadeiro lugar escondido está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, vem a seu coração, Ele está em você com seu temperamento. Ele está vivendo... isso aqui é bom demais. Vou parar e falar devagar. Sem dúvida, os homens, 120, tá? Vê lá dentro. Sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus, por uma concepção mental. Mas o verdadeiro lugar escondido está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, vem ao seu coração, Ele está em você com seu temperamento. Não é seu temperamento. Ele está em você com o temperamento dele. E ele está vivendo, irmão Inácio, sua própria vida. Ele está vivendo a vida dele. Através de sua própria vontade, através da vontade dele. Sabe como é que termina o parágrafo? Através de você. Amém? Você captou isso? Você absorveu isso? O profeta faz um desenho de tudo que é ele. Vontade, temperamento, vida dele. Através de você. Tem ele outro lugar a não ser o seu coração nessa manhã? Aleluia, diz ele. Eu sei que isso soa mal, porém está correto. Cristo, tão rendido você está, tão rendido está você que Cristo fala a classe de palavra que Ele falaria. Ele pensa através de você a classe de pensamentos que Ele pensaria. Ele faz através de você a classe de obras que Ele faria. Você tem se entregado e repousa. Aqui dá vontade de chorar, né? E muito. Que quadro tão formoso. Mas é esse o lugar aonde nós temos que chegar. Nós temos que chegar a esse lugar. Falar o que ele falaria, pensar o que ele pensaria, fazer o que ele faria. Que quadro tão formoso de um cristão consagrado, rendido, Cristo operando através dele. Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual, que está rendida. Cristo fala através dos lábios, pensa através da mente, vê através dos olhos, age através do temperamento. Aleluia. Dá vontade de chorar de novo. Logo, as coisas do mundo têm passado. Não é uma ou duas, é todas. Como pode ser senão algo dócil e agradável o tempo todo? Cristo tomou o controle. Amém. Vê você? Isso é o que é. É Cristo em você. Cristo em você. Você diz, bem, você vê, eu creio que isso é a verdade, irmão Brana. Essa verdade está na mente. Porém, quem tem que descer ao coração. Se está aí, então você reflete a Cristo. Se desceu no coração, você reflete a Cristo. Suas atitudes, desejos, apetite, tudo em você é Cristo. Rendido, repousando, tudo perfeito. Por isso que Enoque foi arrebatado.
Porque tudo em Enoque era Deus. Era o Jeová do Velho Testamento, que é o Cristo do Novo Testamento. Repousando tudo perfeito. Não importa o quanto pareça obscuro e tenebroso para você. Tudo segue igual. Não importa as tempestades, as lutas, a perseguição. Cristo está em você. Ele fala ao pecador na voz que ele falaria. Ele fala à prostituta na voz que ele lhe falaria. Ele pensa através de sua mente os mesmos pensamentos que ele fala ao seu coração. Da mesma maneira que ele faria se ele estivesse aqui na terra. E você já não... quantos de nós já tem isso aqui? E você já não pertence a si mesmo, mas tem se rendido. Você não pertence mais a si mesmo, mas tem se rendido. Isso aqui não é fácil, não. Pode ser fácil de ler e de falar, mas não é fácil. Imagina só, se o profeta está falando que você não pertence a você mesmo mais, você não pertence mais à sua esposa, você não pertence mais ao seu marido, seus filhos não pertencem a você, seus pais não pertencem a você mais. É duro isso, né? É duro isso. Mas quando Billy Paul fez o que fez, e estava morrendo e chamou seu pai, ele falou, pai, ore por mim. Ele falou, eu não vou orar por você. Você ore por você mesmo, eu não fiz nada errado, foi você que fez. E Billy Paul começa a orar, é claro, como profeta, como irmão, como pai, ele logo depois começa a orar. Mas ele falou, você ora primeiro. O problema foi você, não fui eu não fiz nada. Eu vim aqui te ajudar, mas você tem que dar o pontapé inicial. Dentro deste lugar santo, Arão entrava uma vez no ano. A congregação lhe observava. Ele estava vestido na forma correta, tinha que haver sido ungido corretamente, tinha que caminhar corretamente, bendito o Senhor, vestido corretamente, andando corretamente, ungido corretamente. Ele tinha uma campainha, está falando do Espírito Santo, e uma romã em sua vestimenta. E enquanto caminhava, eles cantavam Santo, Santo, Santo ao Senhor. Ele havia tomado em antecipação uma vasilha com sangue. O sangue do cordeiro, o sangue do pacto, estava ungido com a rosa de Sarão. E a unção descia pela barba, até a orla de seu manto. O profeta não falou o óleo aqui. O profeta falou a unção. A unção. E o profeta ensinou para a gente que unção é uma pessoa. E que pessoa? A de Cristo. Ele estava entrando à câmara interior, na presença de Deus. E quando ele entrava ali, atrás o véu caía às suas costas. E ele estava confinado. Estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus. Há um lugar de refúgio, lugar de recolhimento. Podemos caminhar na presença de Deus e estar escondido das coisas do mundo. Não lhes ouvimos mais. E a prova de ruídos, aleluia. A prova de ruídos, o mundo fica fora, arquejando e observando. Porém, você está dentro na presença do sempre existente Deus. Comendo deste maná que durará por longos anos, centenas de anos. Nunca é contaminado e tão pouco se esgota. Eternidade. E um homem que uma vez caminhou em Deus e o véu caiu às suas costas, deixando fora as coisas do mundo, ele está na presença de Deus comendo o maná, comendo o pão que desceu do céu, com revelação. Não importa, 12:00, 9 horas ou nada, ele está vivendo na presença do Rei, amém. Não é de se admirar que é bom para ele. Olhe onde ele se encontra, ele encontrou o lugar secreto. Tem ido detrás do véu, as portas se têm cerrado atrás dele, não vê as coisas do mundo, essas portas são a prova de ruídos, por peles de ovelhas, cabras e feitas à prova de ruídos, pelo batismo do Espírito Santo, que esconde o homem em Cristo, e ali vem a ser uma nova criatura. Ele caminha diferente, ele caminha diariamente ante a presença dele desta forma. Quão formoso é o quadro do crente na presença de Deus. Todas as coisas são suas então. 21, verso 7 de Apocalipse. Todas as coisas foram entregues a Cristo. Tudo o que era Deus, ele derramou em Cristo. Tudo o que Cristo
ele o despejou na igreja. Reconhecerão que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós. Ó, o privilégio que o crente tem, se ele tão somente pudesse aceitá-lo. Amém? Que coisa maravilhosa. Se você apenas pudesse aceitá-lo. Que coisa. Puxa vida, cadê? 369. 369 ao 372. Vamos nos colocar de pé? Eu vou terminar justamente aqui. Tem algo muito maravilhoso que eu tenho anotado aqui na mensagem. Era de Filadélfia, mas eu não vou lá não. Eu nem lembro mais o que está aqui em Mateus 24. Deixa eu ler aqui. Não, 40. 40. Graças a Deus. Ah, tá. Aqui é outro assunto, é outra anotação que eu fiz. É outra coisa. Mensagem O Sinal. A que foi pregada no dia 1º de setembro, se não me engano. Deixa eu ver. 1º de setembro de 63. 369 ao 372. Então, o que você faz quando o aplica em sua casa? Deixa eu ler o 368. Começar a voltar assim, eu vou lá da outra página. 367. Ele disse, levanta e ser batizado. Paulo lá com o carcereiro de Filipos. E ser batizado. Paulo o levou e o batizou, disse, agora crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer em quê? Crer em quê? Crer no Senhor Jesus Cristo pela sua casa. Aplique o sinal na sua casa. Então, o que você faz quando o aplica em sua casa? Jogue fora todo o lixo. Amém? Pegue todas as saias curtas e os shorts e o baralho e os cigarros e as televisões e tudo mais. Dê-lhes um pontapé, porta fora. Quando você for aplicar o sinal, não tolere tais coisas. Sim, Senhor. Tire tudo isso para fora. Todas as danças, festas, rock and roll, jornais vulgares e as coisas que são do mundo. Dê-lhes um pontapé, porta fora. Diga, vamos limpar este lugar. Como fez Jacó, ele disse para sua esposa e aos demais, disse, lavem suas roupas e tudo, lancem fora seus deuses. Sabe você o que disse Josué antes de atravessar? Ele disse, lavem suas roupas e não cheguem às suas mulheres, e assim por diante. Preparem-se, pois dentro de 3 dias atravessaremos o Jordão. E o que esperava eles depois do Jordão? A promessa, Canaã. Amém. E ele estava se preparando, ele estava aplicando o sinal. Amém. Prepare-se, aplique-o, creia nele, limpe-se, que seus filhos, sua família, seus entes queridos vejam-no em você, correto? Ele fará efeito, sim, Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a todos nós. Vamos inclinar nosso